Nós temos feito uma série de exposição desde o capítulo 1 de Romanos. Se você tem interesse de assistir e ouvir todas essas exposições, nós temos tanto no YouTube quanto no Spotify da igreja desde o capítulo 1. E estamos avançando, já tem um tempinho que estamos aqui em Romanos, então tem bastante conteúdo. Importante nós revemos também, para sempre lembrarmos daquilo que Deus tem nos ensinado por meio da sua palavra. Romanos capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 6 ao 11, que diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Oremos. Deus, nós te pedimos a tua graça, Pai, para compreendermos a tua palavra, entendermos ela e, mais do que isso, Pai, para colocarmos em prática também aquilo que nós estamos aprendendo. Que teu Santo Espírito, Deus, encontre em nosso coração solo fértil para que essa semente cresça, desenvolva e dê muitos frutos, Pai. A semente da tua palavra. Nós te pedimos todo cuidado, Deus, para que possamos compreender realmente qual é a tua boa, perfeita vontade para nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa identidade é algo muito valioso. É algo que cada um de nós carregamos e carregaremos pelo resto da nossa vida. A palavra identidade, ela vem do latim identitas, que significa qualidade de ser o mesmo, ou seja, a constância, a permanência de algo, a permanência de alguém que perdura durante longo tempo. E nós sabemos que a identidade nossa, ela reflete a nossa essência, o nosso propósito. Nossa identidade influencia todas as nossas decisões, todas as nossas ações, todos os nossos entendimentos. É como se fosse uma cosmovisão, aquilo que nós somos, como nós olhamos a vida, está muito ligado à nossa identidade. Imagina que você encontra uma carteira jogada na rua, e aí você vê ali que tem alguns documentos, e quando você olha para aqueles documentos, você decide, eu quero ser essa pessoa. E aí você começa a viver como se fosse aquela pessoa. Você pode ter o nome daquela pessoa, você pode ter a data de nascimento daquela pessoa, você pode ter o número de identidade daquela pessoa, mas mesmo com tudo isso, você sabe que algo está errado, porque não é isso que você é realmente. Você pode até tentar viver como se você fosse essa pessoa, mas no fundo, sempre sentirá algo errado, algo que esteja incompleto na sua vida. Essa sensação de incompletude, ela vem do fato de que a identidade que você possui ali não corresponde a quem você é realmente. Não corresponde à sua verdadeira essência. E meus irmãos, em Cristo, nós não somos mais quem éramos antes. Nós somos transformados. Agora nós somos novas criaturas. Como o próprio Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova identidade. É um novo eu. O velho homem ficou. Agora um novo homem em Cristo Jesus. E o batismo é justamente essa declaração pública dessa transformação. Daquilo que Cristo fez na vida do homem.
O batismo apenas representa exatamente isso. E olha o texto que nós vamos ler e vamos expor nessa manhã, ele diz exatamente isso. Olha o verso 6, acompanha comigo, não fecha a sua Bíblia. Diz assim: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Meus irmãos, no batismo nós confessamos que foi crucificado conosco o nosso velho homem, que foi crucificado em Cristo a nossa velha natureza. A frase "o nosso velho homem" refere-se àquilo que nós éramos quando nós estávamos em Adão. Nós já temos estudado isso alguns domingos, que todos aqueles que nascem em Adão. Adão é o cabeça federal, Adão é o representante de toda a raça humana. Se você morrer em Adão, você vai para o inferno, porque Adão pecou. E o pecado jaz em todos, em todo o mundo. Só que na conversão, na regeneração, na nova vida, nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Como quem troca uma roupa imunda por uma roupa nova, por vestes limpas, por vestes puras. Quando a gente fala de velha natureza, nós estamos falando da nossa identidade humana antes da conversão em Cristo. E o que Paulo diz é que esse momento que nós estávamos antes da conversão, a nossa vida era marcada pela escravidão. Esse velho eu, que eu era antes, esse velho eu que vivia para os seus prazeres, para as suas vontades, agora em Cristo, você consegue olhar para trás e saber como você se comportava antes de Cristo? Antes de ter a sua vida nova em Cristo Jesus? Paulo aqui nos ensina sobre essa nova identidade. E ele diz que automaticamente, quando nós recebemos a nova vida, a velha vida fica para trás. Ela é antiga, ela é passado. Nós morremos para ela. Nós nascemos de novo em Cristo. Nós morremos para o corpo do pecado, para que o corpo fosse destruído. Morremos para que não fôssemos mais escravos do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o ponto, meus irmãos, para que não sejamos mais escravos do pecado. Nós não podemos mais voltar para trás. A nossa identidade agora é outra. A nossa velha natureza foi crucificada com ele. A cada dia nós precisamos lutar nessa nova natureza com a carne, com as paixões. É algo que deve ser feito sempre, mas a diferença é que agora nós podemos vencer. Sem Cristo, nós não conseguimos vencer esses desejos. Nós morremos para que o corpo do pecado seja destruído. Olha o que Paulo fala. A palavra destruir aqui significa no grego derrotar, tirar o poder. O que Paulo está dizendo é que antes, nosso velho homem tinha o pecado como dominador da nossa vida. Nós éramos escravos. Antes, o nosso corpo era dominado, era dirigido pelo pecado. Veja, o pecado usa o nosso corpo para os seus próprios propósitos malignos. Era para isso que o pecado usava o nosso corpo, pervertendo os nossos instintos naturais, transformando aquilo que é sono em preguiça, transformando aquilo que é fome em glutonaria, transformando aquilo que é o desejo sexual por luxúria. É isso que o pecado fazia. É isso que o pecado faz na vida daqueles que não têm Cristo. Perverte tudo na vida do homem. E nesses versos, nós
conseguimos observar claramente o propósito de Deus para a vida daqueles que são transformados por Ele. Que sejamos livres completamente da tirania do pecado. E aqui Paulo fala que por nosso resgate ser possível, o corpo do pecado deve ser destruído. O corpo do pecado deve ser anulado. Um dia, Agostinho, terceiro, quarto século, quando você lê sobre as histórias dele, tem uma muito interessante, porque um dia Agostinho estava andando, ele foi abordado por uma mulher que tinha sido sua amante antes dele se converter. E aí ele olha para ela e quando ele se depara, ele começa a andar mais rápido e a mulher começa a gritar para ele: Agostinho, sou eu. E aí Agostinho começa a andar mais rápido, ele olha para trás: eu sei quem é você, mas eu não sou mais eu. É exatamente isso. É isso que Agostinho quis dizer, né? Que ele estava morto para o pecado. E agora ele estava vivo para Deus. Do pecado agora ele foge. Dos desejos da carne agora ele tem que fugir. E é isso que Paulo está nos ensinando. Um homem morto não tem mais relação nenhuma com a imoralidade, com as mentiras, com as trapaças, com as fofocas ou qualquer outro pecado do velho homem. Agora não mais escravos do pecado, e sim sendo controlado pelo Espírito Santo. Você é controlado pelo Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo para que ele controle a sua vida e não mais os desejos do passado? Aqueles que têm a nova identidade em Cristo não paga mais pelo velho homem. Olha só o verso 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Meus irmãos, a única maneira de ser justificado do pecado é ter o salário do pecado pago. Então, seja você que vai pagar ou um substituto que pode pagar por você. Se você não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é você quem vai pagar o pecado. E a palavra de Deus é muito clara a respeito do pecado. O salário do pecado é a morte. É a separação eterna de Deus. Esse é o salário, essa é a recompensa do pecado. Você quer pagar por você? Esse vai ser o pagamento. A sua morte completa, eterna, no inferno. Agora, se você entender que existe um substituto que pode te trazer vida eterna e pode pagar pelos seus pecados, e esse substituto é Jesus Cristo. E ele paga todos os pecados. É isso que Paulo está dizendo, pois quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, quando nós morremos em Cristo, nossos pecados estão justificados. Quem morreu com Cristo, viu a sua vida, a sua dívida diante de Deus, sendo paga por Cristo Jesus na cruz. E verso 8, ele faz essa sequência, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Como eu disse, assim como todos os seres humanos nascem debaixo de Adão, da mesma forma, o que Paulo está dizendo aqui é que todos os crentes são vistos agora como estando em Cristo, não mais em Adão, mas em Cristo Jesus. Em outras palavras, quando Cristo morreu na cruz, seus verdadeiros seguidores morreram com Ele, porque estavam unidos espiritualmente a Cristo na sua morte. Já pensou que você estava com Cristo na morte dele? Você estava lá, sendo representados, unidos a Ele. Já pensou que Jesus visava você, pensava em você, há 2000 anos atrás, na morte dele? Olhando para você, estou pagando o preço por ele.
Meus irmãos, isso significa que a morte de Cristo não foi um evento isolado, mas um momento em que a morte de todos os que estão em Cristo foi consumada com a morte de Cristo também. E por morrer com Ele, nós temos a certeza de que também viveremos com Ele, porque Ele ressuscitou. Se Cristo morreu, nós morremos com Ele, mas Cristo também ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele, nós também ressuscitamos nele, porque nós estamos em Cristo. A Bíblia nos diz que todos que estão em Cristo têm a mesma herança de Cristo, têm os mesmos benefícios de Cristo. Então, se Cristo morreu e lá deixou os pecados, os nossos pecados também ficaram lá. Porque Ele levou os nossos pecados, não porque Ele pecou, mas porque Ele levou com Ele nossos pecados. Então, se Ele morreu, nós sabemos também que esse viver com Ele só é possível porque Ele, havendo morrido, ressuscitou dentre os mortos, não morrendo nunca mais, tendo vitória sobre a morte. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, que nos resgatou. Vamos seguir para o verso 9? Diz assim: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Meus irmãos, esse foi o poder de Deus em Jesus Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a prova dessa eficácia, de que ele ressuscitou, é que ele não morre mais. Quando a gente olha para o caso do Lázaro, lembra que ele foi ressuscitado? Mas ele morreu de novo? Morreu. Mas Cristo não. Cristo ressuscitou no terceiro dia e está vivo até hoje, para sempre. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Cristo. Aquele que vive eternamente, do qual nós estamos nele também. Nós pertencemos agora a ele. Havendo uma vez ressuscitado, agora ele vive para sempre. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. E aí no verso 9, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Essa é a realidade. Essa é a verdade a respeito de nós. Se morremos em Cristo, ressuscitaremos com ele. É uma certeza. Não é algo que de repente pode dar certo. Não. É certo. Porque Cristo garante isso. Meus irmãos, verso 10 diz: pois, quanto ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Cristo morreu para o pecado, não os seus pecados, mas o pecado do povo, do seu povo. Cristo morreu para o pecado quando ele sofreu o castigo do pecado. Ele morreu por nossos pecados. Ele carregou sobre ele, sobre a sua inocência santa, ele carregou os pecados que eu e você cometemos hoje, cometemos no passado e ainda vamos cometer. Tudo isso estava sobre Cristo, na sua morte. A morte de Jesus foi o pagamento pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. E quando Jesus toma os nossos pecados, ele está se sacrificando, porque ele sabe que ele morrerá por conta daquilo. E ele morreu pelos nossos pecados, todos eles. Ele cumpriu a sentença. Ele pagou a pena. E ele aceitou a consequência dessa pena. A expressão que Paulo usa aqui, morreu de uma vez por todas, meus irmãos, é extremamente
significativo para a gente entender o que Paulo quer dizer aqui. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, os sacerdotes, eles precisavam prestar sacrifícios para haver perdão de pecados. E isso não acontecia somente uma vez. Então, o sacerdote ia lá, pagava, sacrificava o animal para perdoar o Baker. Mas daqui uma semana, daqui um dia, se o Baker pecar de novo, ele tinha que ir lá e pedir de novo a expiação, o sacrifício. E o sacerdote fazia isso sempre, pelo menos uma vez no ano, ele fazia isso também por todos os povos, por todos o povo judeu ali, Israel. Mas veja, isso tinha que ser sempre feito. Mas o que Paulo está nos dizendo é que Cristo, quando sacrificou, quando ele morreu na cruz, ele fez isso de uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifícios. O sacrifício perfeito, completo, já foi feito por Cristo Jesus. E Paulo deixa claro que o sacrifício de Cristo foi definitivo, foi único, não sendo mais necessário e nem possível fazê-lo novamente. O sangue e o corpo de Jesus não podem mais ser oferecidos, porque ele já se entregou, como diz Paulo, de uma vez por todas pelos pecados do seu povo. Meus irmãos, isso nos ensina que a obra redentora de Cristo, ela é completa, ela é final, e que não há necessidade de sacrifícios adicionais para remissões de pecado. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente, presta bem atenção nisso. Não é nenhuma obra humana que pode contribuir para a salvação, para esse sacrifício de Cristo. Não há, não tem como. O sacrifício de Cristo é completo. Isso reflete uma verdade central do Evangelho. A salvação, ela não depende do esforço humano, seja rituais, seja boas ações, ou seja qualquer tipo de sacrifícios pessoais, mas unicamente da obra redentora de Cristo Jesus. Aquilo que alguns irmãos professaram aqui, dizendo: eu descobri que não era pelas minhas obras, mas somente por Cristo é que eu sou salvo. Eu posso fazer obras e chegar diante do tribunal de Deus e Deus não me mandar para o inferno se eu confiar nisso como salvação para a minha vida. Agora, você pode acabar não cumprindo nenhuma obra, mas se você está em Cristo Jesus e amanhã você morrer, meu irmão, não há garantia melhor do que o sangue de Jesus. Se você confiar nas suas obras, você vai para o inferno. Mas se você confiar no sangue precioso de Jesus, nada, ninguém pode tirá-lo desse amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Isso nos mostra, meus irmãos, que qualquer tentativa, presta atenção, qualquer tentativa de adicionar algo à obra de Cristo, seja esforço humano, seja obra sua, qualquer tentativa, ela não é necessária. Mas se você tentar, mesmo assim, querer adicionar as suas obras para a sua salvação, você está negando a suficiência da obra de Cristo. Você está negando, você está dizendo: não, a obra de Cristo, ela não é suficiente assim. Precisa de uma coisa aqui, outra ali para eu fazer, para completar essa obra. Olha o que Pedro disse em 1 Pedro 3,18. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quando Jesus ora na sua oração intercessória, lá em João 17, 4, ele diz assim, olha o que Jesus disse:
João 17:4. Ele orando a Deus, dizendo: eu te glorifiquei na terra, tendo concretizado a obra que me deste para fazer. Jesus concretizou. Ele fez aquilo que tinha que fazer. Jesus afirma que cumpriu completamente a missão que Deus lhe deu. O próprio Jesus na cruz, quando ele diz, está consumado, lá em João 19:30, ele está declarando que a obra da salvação está completa, não há mais nada a ser feito para garantir a salvação, não há mais obra, porque a obra de Cristo já fez tudo por nós. Meus irmãos, se ainda tem obras humanas, entenda, não está então consumado, ainda tem mais algumas coisinhas para fazer. É como se Jesus estivesse dizendo: olha Deus, olha Pai, será que foi isso que ele disse? Eu estou morrendo aqui na cruz, dando a vida pelas ovelhas, e tomara que essas ovelhas façam boas obras para que elas sejam salvas. Não faz sentido. Não é isso que a Bíblia nos ensina de Gênesis e Apocalipse, porque se for pelas obras, Jesus não precisava morrer. Você entende que se você é salvo pelas obras, Jesus não precisava ter dado a vida na cruz? Mas não, ele disse, está consumado, eu cumpri toda a lei, eu cumpri e fiz todas as obras possíveis, para que o meu povo, para aquele que crê em mim, descanse e seja salvo pela minha graça, e isso basta. Não há mais nada a ser feito. O sacrifício de Cristo é suficiente para todos os tempos, para todas as gerações, para todo o povo de Deus, garantindo a plena segurança e a salvação naqueles que nele crê. Pastor, eu não corro risco de perder essa salvação? Não, definitivamente não. Jesus disse: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Jesus não disse, aquele que crê em mim vai para a vida, mas se errar de novo, vai. Não disse isso. Já passou da morte para a vida. Pastor, mas eu acabei de cometer um pecado. Está em Cristo Jesus? Jesus pagou por ele. Pastor, mas você está dizendo isso? As pessoas vão começar a viver no pecado, a querer pecar, a torto de direito. Se faz isso é porque não foi regenerado, não foi transformado. Porque a palavra de Deus diz que aquele que nasceu de novo deixou a velha vida e agora vive para Cristo. Agora sim pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Por isso, meus irmãos, definitivamente, a morte com Cristo encerra a nossa história como homens e mulheres em Adão. Em Cristo Jesus, nós já não somos mais. Não temos mais Adão como nosso representante. Mas temos Jesus. Irmãos, antes de seguir para o último versículo, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque vocês viram quantas coisas, quantos termos preciosos Paulo utiliza, desde que a gente está vendo, desde o capítulo 1. Você observou quanto Paulo já falou a respeito da obra de Cristo, sobre a expiação de Cristo. Veja quanto Paulo já detalhou a respeito da justiça, de como nós somos salvos por essa justiça de Cristo. Quanto conteúdo maravilhoso, termos muitas vezes difíceis para a gente entender. Mas quanto de ensino nós temos aqui, e olha que estamos no capítulo 6 ainda. Mas Paulo escreveu tudo isso, meus irmãos, com propósito de ensinar, para que as pessoas lessem, para que as pessoas se aprofundassem nesses ensinos. E tem gente aí dizendo que a letra mata. Tem gente aí dizendo que o estudo não é de Deus. Se a letra mata, por que Deus permitiu a letra, atravessar
2000 anos e está intacta ainda conosco. Porque Deus permitiu 2000 anos, muitos ventos de doutrinas batendo de um lado para o outro, mas a Bíblia, da forma como Deus quis, permanece. Se o ensino nos deixa louco, por que Paulo se aprofunda tanto assim? Por que Paulo vai tanto para os detalhes das coisas, de como a salvação se dá, de como a expiação ela acontece, de como o pecado destrói, de como a graça de Deus atua na transformação das pessoas, como a graça de Deus atua na santidade? Tudo isso ele fala e muito mais ainda ele vai falar. Por que Paulo escreveu tudo isso? Para jogar fora? Como muitos estão fazendo por aí? Se ele achasse que essas verdades não fossem importantes, não fossem necessárias serem conhecidas, estudadas, será que ele teria escrito tudo isso? Será que ele teria gastado o tempo da sua vida para registrar isso aqui? Para que as igrejas lessem? Mas olha o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, reconheça então que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo não falou coisas da cabeça dele. Paulo não falou simplesmente porque ele queria escrever um livro e vender os livros para ver quanto conseguiria arrecadar. Não tinha isso, meus irmãos. Paulo escreveu em resposta ao mandamento de Deus dele fazer. E ele escreveu aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Para que a igreja hoje tivesse isso, para aprender, para se aprofundar, para estudar. Então, meus irmãos, vocês que vão ser batizados, não deixem de fazer isso. Nós passamos 6 meses ou mais estudando juntos toda quinta-feira, das 7 às 8:30 da noite, estudando, nos aprofundando, e foi tão poucas coisas, que tem tanta coisa ainda para estudar, mas isso não é em vão. São mandamentos de Deus, para que nos aprofundemos cada vez mais, cresçamos para a honra e para a glória de Deus. Talvez você esteja pensando, poxa pastor, quanta demora para acabar Romanos? Meus irmãos, desfrutem desses banquetes de ensinamentos que nós estamos tendo. E se você ler de novo, você vai encontrar muito mais ainda daquilo que eu não falei. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Porque se aprofundar na palavra de Deus é eficaz para nossas vidas. Sempre, sempre terá novidade de vida para nós, ao lermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Digo isso porque depois de 10 versículos que Paulo utilizou aqui, para mostrar a posição do homem diante de Deus, para mostrar a novidade de vida, a nova identidade que o homem recebe em Cristo Jesus, agora Paulo faz a primeira exortação, o imperativo, dizendo assim, verso 11: assim vocês também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha só, Paulo conclui essa linha de pensamento que ele vem traçando já há um bom tempo, quase que perguntando, e agora, meus irmãos, diante de tudo isso, diante dessa certeza que eu espero que vocês tenham, de onde vocês estão, de onde vocês estavam, agora onde vocês estão, o que vocês vão fazer com tudo isso? Com essa nova identidade em Cristo, é assim que nós devemos viver. Olha o que ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de focar agora nesse fim da pregação, nessa palavra considerar. Considerem-se. O verbo considerar aqui no grego significa aceitar. Olha que interessante. Ou seja, Paulo está dizendo, aceite, considere o que Deus diz a nosso respeito.
Vivam de acordo com essa verdade. Considerem-se. Olha aí, ó, uma dica aí para quem gosta de fazer camisa, Felipe, né, tava falando. Coloca um considerem-se bem grande assim. Essa é a exortação que Paulo faz. Ele faz lá aos irmãos de Roma, e é a exortação para nós também. Paulo está dizendo que eles deveriam agora, diante de tudo isso, ter constantemente em mente que eles não eram mais aquilo que eles costumavam a ser. Suas vidas cotidianas deveriam revelar que não se esqueceram de que agora eles são novos homens e novas mulheres em Cristo. A justiça de Cristo foi lhe imputada. O Espírito Santo foi derramado em seus corações. Agora deveriam viver de acordo com isso. E lembrar diariamente que o velho homem ficou para trás. E o novo homem é que deve viver. Essa é a palavra-chave aqui. Nós devemos viver como Cristo nos vê. A nossa identidade não deve ser mais definida pelo pecado. Não deve ser mais definida pelos pecados do passado. Tem crente que só fica lembrando do passado, das coisas que fez no passado. Da vida horrível que viveu no passado. Veja, irmãos que professaram a fé aqui, é nesses momentos, esse momento que você fala, assim era a minha vida, e agora é assim que eu estou em Cristo Jesus. Mas o passado ficou, não vive mais. Em outras palavras, considere a identidade nova que você recebeu, considere mortos para o pecado. Meus irmãos, Deus não nos ordena que morramos para o pecado. Ele diz que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em seguida ele fala, agora haja de acordo com isso. A sua vida precisa estar de acordo com essa nova vida. A do passado não te pertence mais. Não é mais teu. Você não é mais escravo daquilo que você foi no passado. E esse fato, meus irmãos, continuará sendo válido, ainda que você desobedeça. Você está morto para o velho homem. Se você viver uma vida de pecado, que o Espírito Santo te convença e te ajude a mudar essa vida. Mas fato é, você está morto para o velho homem. Ele já não reina mais, já não vive mais. Eu acredito que, para terminar, tem um texto que diz muito melhor o significado disso, Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Se vocês puderem abrir. Colossenses 3, verso 1 ao 4 diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, olha só, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não as que são da terra, porque vocês morreram. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, é assim que nós devemos viver. Essa é a nossa nova identidade em Cristo. Vivam pensando nas coisas lá do alto. Se você pensar nas coisas do alto, você vai vencer o pecado. Se você pensar nas coisas lá do alto, você dificilmente falhará na sua vida cristã. Você dificilmente faltará aos cultos de domingo. Você dificilmente buscará perder tempo da sua vida com outras coisas. Você facilmente buscará tempo devocional diário, porque você está pensando lá nas coisas do alto.
Se você pensar nas coisas do alto, a sua mente será renovada a cada dia pelo poder transformador de Deus. Viver com os olhos voltados para o céu é viver com fé, com os pés na fé, no verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Isso nos traz paz, isso nos traz direção de vida. Quando você pensa nas coisas do alto, a sua perspectiva das dificuldades da vida, elas são diferentes. Você encontra força na graça divina. Pensar nas coisas do alto é se alinhar com a vontade soberana de Deus, sabendo que Ele tem um propósito perfeito para todas as coisas. Se você pensar nas coisas do alto, seu coração estará em paz, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, porque estamos em Cristo e vivemos com a nossa mente nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, meu irmão, minha irmã, faz parte da nossa vida em Cristo Jesus, da nossa nova identidade. Não mais o pecado. O pecado, ele passa a ser incômodo. O pecado passa a ser nojento na nossa vida. Nossa velha natureza, que estava cativa no pecado, foi sepultado com Cristo. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Sempre na nossa caminhada cristã. Que somos novos homens em Cristo Jesus. Gostaria de chamar os irmãos que vão ser batizados já para se colocarem na lateral ali da igreja. Mas não percam o foco aqui não, meus irmãos. Olha só. Quando nós nos batizamos, no batismo que nós fizemos, que vocês já participaram, nós declaramos publicamente que a nossa identidade velha, antiga, foi deixada para trás. O batismo, ele é um marco dessa identidade espiritual. O batismo é uma representação dessa nova identidade. Quando nós fomos batizados, o crente não apenas está assumindo diante da congregação essa nova identidade em Cristo, mas também está declarando publicamente a nossa morte para o pecado, a ressurreição para a nova vida em Cristo Jesus. E a partir desse momento, dessa transformação que Cristo opera em nossas vidas, nós não somos mais os mesmos. Nossa velha natureza foi sepultada. A nossa identidade é definida agora pela obra redentora de Cristo em nossa vida. O batismo, meus irmãos, não é um rito, mas uma declaração dessa nova identidade em Cristo Jesus. No momento do batismo, o cristão é marcado como pertencente a Cristo. Ele passa a ser reconhecido, não mais pela sua velha vida, mas uma declaração da sua nova identidade, mas pela obra de Cristo. Meus irmãos, lembre-se disso. A declaração que nós fazemos, professamos diante da congregação, nós que já fomos batizados, professamos exatamente isso, que nós morremos para o velho homem. E para os que vão ser batizados hoje, esse é o momento de afirmar publicamente que eles estão também em Cristo. E nós, todos, já batizados em Cristo Jesus, você, batizado em Cristo Jesus, está vivendo de acordo com essa nova identidade que você recebeu, que você professou no dia do seu batismo? Você considera que morreu para o pecado? Se sim, quanto da sua vida antiga ainda está presente na sua vida? Vamos lutar cada dia para viver de acordo com a identidade que nós recebemos em Cristo Jesus? Vamos viver
a verdadeira vida que Cristo nos deu após a sua morte e ressurreição. Afinal de contas, o pecado não tem mais domínio sobre nós. A nossa identidade foi transformada pela obra redentora de Cristo. E Ele nos capacita a viver essa vida de santidade. Vamos orar? Pedir para o pessoal do louvor também já se posicionar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Pela graça que nos alcançou, Deus. E pela obra de Cristo ali na cruz, essa obra completa, consumada. Obra que não precisa de detalhes nenhum adicional. Ó Deus, nós dependemos totalmente de Ti para a nossa salvação. Da obra de Cristo ali na cruz, ela é suficiente. Nós queremos declarar isso, Deus. De que entendemos, Pai, que somente pela obra de Cristo Jesus nós somos salvos. Não há mais nada, Deus, para essa salvação que não seja a obra de Cristo somente. Se alguém aqui nessa manhã está entendendo isso, que o Senhor confirme ao coração desses irmãos essa verdade. Que a Tua palavra confirme, a Tua, Deus, palavra revelada, a Bíblia do Senhor, deixe claro para essas pessoas que somente Cristo pode nos salvar e nos dar a vida eterna. E nós, Deus, que já recebemos essa vida, e nós já estamos vivendo essa nova vida, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Deus, muitas vezes somos falhos, pecadores, nos afastamos e nos distanciamos da Tua vontade, mas nós queremos te pedir, Pai, nos perdoe. E nós queremos sim dar passos de fé, passos que são dignos dessa nova vida, dessa nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Deus, nós te pedimos auxílio do Teu Santo Espírito para nos incomodar todas as vezes que errarmos e pecarmos, mas para nos ajudar também, Deus, a vencermos esses pecados, porque a Tua palavra nos diz que agora nós temos capacidade de vencer os pecados. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém.